E aí, tudo jóia? Bora dar sequência na nossa aula? Mais uma aula aqui sobre a reprodução dos canários. Aqui está passando, para você que não conhece, é o Ian, o meu filho, ele que me ajuda aqui na criação. E o seguinte, na aula anterior, a gente falou muito sobre as características que a gente precisa observar no canário macho e na fêmea para que a gente possa vislumbrar um filhotinho. Então, lembra quando eu dei o exemplo ali da moeda, né, cara ou coroa? Pois é, se a gente começa a pensar um pouco mais a criação, se a gente começa a pensar um pouco mais, a tentar ajustar os acasalamentos, o que vai acontecer? A gente vai aumentar a possibilidade de ter filhotes dentro do padrão. Lembra que eu havia feito aqui, ó, o filhotinho que é o campeão, a coroinha do campeão aqui? Pois é. Então a gente pensa o pai, a gente pensa a mãe, para poder fazer aqui o filhotinho campeão, chegar aqui no filhotinho campeão. A gente vai tirar um monte de filhotinho, mas a gente procura buscar aquele filhotinho diferenciado. E é por isso que a gente faz acasalamentos de um machinho com uma quantidade maior de fêmeas, porque a gente pega um canário que é muito bom, para que a gente consiga, passando nessas fêmeas, a gente tenta buscar as características que elas têm, junto às características que o machinho tem, para poder fazer os filhotinhos que a gente precisa aqui dentro das qualidades, né, das características que a gente precisa. O Ian já está arrumando aqui essas gaiolas. Aqui são gaiolas de 3 comedouros. Essas gaiolas de 3 comedouros são as gaiolas que eu vou colocar os monstrinhos. Pois é, os canários vermelho mosaico macho, eles vão ficar nessas gaiolas aqui. As fêmeas já estão ali nas gaiolas, onde elas vão reproduzir. São 32 fêmeas, coloquei ali 32 fêmeas que vão reproduzir aqui, se Deus quiser, tá bom? Tem reserva, mas se alguma aqui não chocar, né, eu tenho uma reserva para substituir. Mas a princípio são 32 fêmeas, tá bom? E vou separar pelo menos 15 machinhos. Eu tenho uma quantidade maior, bem maior do que essa aí, mas eu vou separar 15 machinhos, então na próxima aula, eu vou continuar falando sobre isso aqui com você hoje. Na próxima aula, já quero mostrar as fêmeas de vermelho mosaico, conversar sobre as fêmeas de vermelho mosaico, depois falar sobre os machinhos, mostrar os machinhos. Estava até pensando em já colocar um machinho. Tem machinho que não vai caber nessa gaiola não, viu? A máscara é tão grande, o bicho é tão monstro que não vai caber nessa gaiolinha aqui não, vai ter que ser uma gaiola maior. Mas aí é o seguinte, vou mostrar as fêmeas, depois eu mostro os machinhos para você. Estava querendo mostrar hoje, mas não vou não. Vou gerar um suspense para você. Eu sei que você fica esperando eu mostrar os vermelhos mosaico, mas depois eu mostro. Então, o Ian já está ajeitando as gaiolas aqui, já foram lavadas, higienizadas, e agora a gente vai colocar os machinhos aqui e colocar os machinhos na parte mais alta, parte mais clara do criatório, para que possam aprontar, beleza? E quando as fêmeas estiverem no jeito, os machinhos já estão prontos para eu colocar. Lembra de aulas anteriores, onde eu falei que não adianta só a fêmea estar pronta, o machinho tem que estar também? Pois é, não adianta o machinho estar pronto se a fêmea não está, e o inverso também, tá joia? Já vai dando o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, e me segue lá no Instagram também, @canarioqualitar. Aqui é o seguinte, tem fêmeas de canário ágata, que são portadoras da mutação EU. Aqui também tem, aqui são marfim, tá bom? Já as fêmeas marfim estão aqui. Desculpa. Aqui tem fêmeas vermelho, tá? Ágata vermelho, portador de marfim. Aqui tem fêmea que é ágata elmo já. Aqui tem alguns machinhos, já coloquei os machinhos. Nessa gaiola aqui eu separei. Fêmea tá de um lado, machinho tá do outro. E aí, Carlos Alexandre, o que eu vou pensar basicamente nos acasalamentos? Basicamente a gente vai pensar o seguinte, a gente vai pensar em colocar, pensar na categoria, vamos pensar na categoria agora, tá joia? Para a gente fazer os acasalamentos. A gente falou muito de tipo, tá bom? No variedade, no vídeo anterior, vamos falar de categoria agora, vamos falar da categoria dos passos, intenso, levado ou mosaico, vamos falar de estrutura de pena, esse tipo de coisa. Então é o seguinte, vou colocar, se a fêmea é intenso, eu vou colocar o machinho nevado. Se a fêmea é nevado, eu vou colocar o machinho intenso. Aqui tem fêmeas intenso e aqui tem fêmeas nevado, tá bom? Por que eu já separei aqui assim? Porque fica muito mais fácil para eu trabalhar. Ó, desse lado aqui eu sei que são as fêmeas intensas, então os machinhos que eu vou passar ali são os machinhos nevados. Aqui eu vou passar os machinhos intensos nas fêmeas que são nevadas. Então eu vou fazer isso no acasalamento. E o mosaico? O mosaico a gente faz mosaico com mosaico.
Mais pra frente vocês vão ver eu fazendo acasalamentos aqui de intenso com mosaico, né? Posso fazer nevado com nevado, pode fazer intenso com intenso, mas tudo tem um princípio. A gente não sai fazendo a torta e a direita não, tá bom? Não esquece de colocar nos comentários que você está presente aqui na aula. Tô gostando, tô achando legal, o pessoal tá colocando presente aqui na aula. Dá sua presença, coloca sua presença aqui na aula no fim do ano. Eu quero ver, hein? Eu quero ver quem vai passar de ano aí, lá em dezembro, quem vai estar cheio de filhotinho aí. E aí é o seguinte, outra coisa, não esquece que a gente tem o Clube ABCS, a Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem pra gente, nesse WhatsApp que tem aqui na descrição, pra gente poder explicar como que você vai fazer para poder participar do Clube ABCS e pedir anilhas pros seus pássaros, beleza? Então vamos lá, deixa eu beber aqui um pouquinho de água. A gripe me pegou esses dias, então estou um pouquinho baqueado. Por isso, desculpa minha voz, estou um pouco rouco por causa disso. Vamos para cá. Deixa eu desenhar aqui. Vamos pensar aqui, ó. Quando a gente pensa no... Vamos pensar aqui, ó, intenso, nevado, mosaico. Aí a gente tem um desenho aqui, uma estria mais grossa aqui, ó. Se você não assistiu a aula anterior, você tem que assistir, tá bom? Você tem que assistir a aula anterior. O que a gente tem aqui? Vamos falar em estrutura de pena para a gente acertar os acasalamentos, senão você erra. Olha lá, o Ian colocou o papel já no fundo. E agora ele vai colocar farinhada ali, seca, e depois depois a água. A gente tem, quando a gente pensa em estrutura de pena, a pena do intenso tende a ser menor do que a pena do nevado. E do mosaico, e a do nevado tende a ser menor do que a pena do mosaico. Então, quando a gente pensa em estrutura de pena, o desenho do intenso tende a ser mais fininho do que o desenho do nevado, que é mais fininho do que o desenho do mosaico. Vou pegar os pássaros aqui agora, estou falando aqui, para ficar bem prático, vou pegar o pássaro na mão aqui agora e vou te mostrar. Primeiro vou te mostrar o intenso. Aqui eu estou pegando um ágata elmo vermelho intenso. Olha o desenho do intenso. Vai guardando isso. Aí vocês estão com caderno? Por isso que eu falei que vocês têm que estar com caderno para estar anotando. Eu quero saber quem está. Coloca nos comentários aqui quem comprou o caderno. Olha aí, ó. Olha o desenho do intenso. Tá vendo como é fininho? Esse risquinho aí, ó. Olha como é fininho. Aí, ó. Bora lá. Vou pegar outro intenso. Só que eu vou pegar um marfim intenso aqui, ó. Eu peguei esse marfim intenso aqui. Uma fêmea cantando ali, ó. Olha o desenho. Marfim intenso. Olha o desenho fininho. Agora eu vou pegar um pássaro nevado. Vou pegar um elmo nevado. Aí você vai ver que o desenho, a largura do desenho é um pouquinho mais grossa do que a do intenso. Olha aí, ó. Tá vendo que a gente consegue ver? É um pássaro bem legal. Mas tá vendo como que o desenho é mais largo? Aquela estria é mais larga? Olha aí. O desenho dele é mais largo, tá vendo? Então aquilo que eu desenhei ali é basicamente isso aqui, tá bom? Agora eu vou pegar um mosaico. Vou pegar um mosaico agora para você ver. Olha como o desenho é mais grosso, tá vendo? Entendeu? Olha como o desenho é mais grosso. O contraste é bem legal, né? Essa canária aqui é filé demais. Essa canarinha dá trabalho brasileiro esse ano, viu? Essa aí, sei não. Então isso que eu te mostrei é isso aqui, ó. O desenho do intenso, o desenho do nevado, o desenho do mosaico. Basicamente isso aqui, tá bom? Não sou um expert em desenho não, mas deu para entender agora que eu te mostrei os passos, entendeu? Então,
Carlos Alexandre, o que eu quero no Ágata? O que eu quero no canário Ágata? Eu quero uma estria fina, entrecortada. Lá eu quero mais escuro no Ágata clássico, eu quero um cinza escuro no Elmo. Então eu preciso dessa tonalidade, lembra da aula anterior? Eu preciso da tonalidade cinza escuro no meu Elmo. Eu preciso que esse desenho seja fino e entrecortado. Então, se eu pego um canário intenso, que tem essa estria fininha, e faço um acasalamento com o mosaico, o que vai acontecer? Eu vou pegar, deixa eu desenhar aqui. Você concorda comigo que se eu colocar um intenso vezes um mosaico, que tem o desenho mais largo, eu vou chegar num meio termo, que seria mais ou menos isso aqui, ó. O que eu estou fazendo com esse acasalamento? Eu estou alargando a estria. Eu estou aumentando a largura desse estrio. Posso conseguir um pouco mais na tonalidade cinza escuro? Eu posso conseguir. Mas eu estou alargando esse desenho. Eu estou indo contra o que o manual pede. Não existe o canário ideal lá no manual de julgamentos? Pois é, se eu faço esse acasalamento, querendo ou não, eu estou fazendo esse meio termo aqui, ó. Então, em vez de eu estar afinando o desenho, eu estou alargando ele. Então, eu estou errando no acasalamento. Então, eu não posso fazer isso nunca, Carlos Alexandre. Não é bem isso que eu estou falando. Olha para você ver, essa canária aqui, ó, que eu mostrei na aula anterior. Ô, bicha brava, viu, senhor? Olha essa canária. O desenho dela praticamente sumiu. O desenho dela praticamente sumiu aqui, ó. Tá vendo, ó? Muito clarinho, muito fininho. Então, nesse caso, eu posso, né? Aqui é um bicho mosaico. Lógico que aqui eu vou pegar um outro bicho mosaico para passar nela. Mas se eu tivesse... Deixa eu ver se eu tenho uma fêmea intensa. Eu teria que ter uma fêmea intensa muito ruim. Aqui eu acho que eu não tenho. Mas eu poderia, se eu tivesse uma fêmea intenso, nessas condições, eu poderia fazer um acasalamento desse. Por quê? Eu ia levar para um outro extremo, depois eu consertava. Entendeu? Quando que eu consigo fazer? Quando que eu posso fazer esse tipo de coisa? Dá para fazer? Dá para fazer, mas tem um objetivo, ok? Então, o que eu vou fazer? Desculpa. E aí, vamos pensar em eu fazer acasalamento de intenso com intenso. Se eu faço acasalamento de intenso com intenso, o que vai acontecer? Intenso com intenso. O que vai acontecer? Eu não tenho a estria fininha. Se eu acasalo dois canários intensos, a tendência não é eu diminuir ainda mais esse desenho. Beleza, nossa, eu vou afinar demais o desenho, é igual o manual pede. Só que o canário é um conjunto. Então, eu não posso afinar esse desenho para ele sumir. E lembra que eu preciso que ele seja de tonalidade cinza escuro. Se eu começo a diminuir demais, pode acontecer de visualmente a gente nem ver, né, esse desenho. Então, é necessário eu fazer um meio termo. Então, a gente trabalha, vamos trabalhar o intenso contra o nevado? O intenso com o nevado? Contra não, o intenso com o nevado? Pois é, aí o intenso com o intenso a gente ia chegar nesse desenho aqui mais ou menos, né? Só que, imagina se some, se esse desenho some, se ele fica tão clarinho que ele nem fica visível. Tá entendendo? E se eu fizer nevado com nevado? Também eu não vou conseguir, eu estou tendendo a alargar esse desenho. Então, é por isso que você tem que entender, por isso que é legal você estar aqui acompanhando, você entender de estrutura de pena, você saber porque, assim, é legal, muitas pessoas que vêm aqui, você colocou água? Colocou, né? Coloca a farinhada na última aqui.
Aí você pode fazer o seguinte. Não, eu vou precisar dessas gaiolas lá fora. Tem que colocar um fundo aqui, ó, fazendo favor. Se você quiser levar essas gaiolas lá para fora, fazendo favor, pode levar. Então é o seguinte, grande maioria do pessoal que chega aqui, eu faço questão de eu pego na mão, mostro que esse aqui é um canário intenso, esse aqui é um canário nevado, olha, esse aqui é um canário mosaico, olha para você ver a estrutura, a diferença, tal. Eu faço questão de mostrar isso, porque é legal você aprender isso, você saber acasalar os seus pássaros aí. Na aula anterior, se você não assistiu, vale muito a pena você assistir. Você lembra que eu falei como que eu fazia os acasalamentos lá atrás? Eu saía juntando qualquer coisa com qualquer coisa, e o que saísse era isso mesmo. Só que a gente caía nisso aqui, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual é o filhote ideal que você precisa, qualquer acasalamento que você fizer vai dar bom. Só que é o seguinte, daqui a pouco as pessoas não vão dar valor para os seus pássaros, né? Não vão pôr o qualitá tá com os vermelhos mosaico lá que tá ruim demais. Pô, o qualitá passou demais, errou a mão. Pô, o qualitá tá com os canários vermelhos mosaico lá, pô, não tem lipocromo nenhum. Pô, o qualitá tá com os canários elmo lá, que a estria sumiu, o desenho sumiu. Poxa, o qualitá errou na mão. Era para ser cinza escuro, o negócio tá preto. Não pode ser assim, qualitá. Aí você já tá indo para uma outra cor. Então, assim, a gente tem que entender do que a gente cria. Se você cria Gloucester, se você cria Five Fence, se você cria frisado do norte, frisado do sul, frisado parisiense, você cria o que você cria aí. Você tem que entender as características do manual de julgamento, que são descritas no manual de julgamento, daquela cor, daquela raça que você cria. Por quê? Porque você vai buscar se aproximar o máximo possível os filhotinhos dessas características. Então, por isso que é interessante a gente fazer esses acasalamentos consanguíneos, né? A gente ter tudo anotado. Lá no grupo Amigos do Qualitá, a planilha de criação e a tabela de anilhamento já está lá. Se você não faz parte ainda, só você instalar o Telegram aí no seu celular e o link está aqui na descrição. Aí você pode entrar lá que você vai baixar gratuitamente para você anotar. Tem tudo anotado. Desde 2012 eu tenho tudo anotado, cada filhote que nasceu aqui. E aí a gente vai dando sequência. Pô, esse aqui é daquela linhagem. Pô, esse aqui é que eu peguei lá. Esse aqui fez isso, aquilo, outro, tal. A gente tem o histórico do nosso plantel para que a gente consiga fazer. Pô, Qualitá, esse canário seu aqui, ó, ele é muito bonito, ele é legal. Só que ele não deu nenhum filhotinho bom. O que você vai fazer? Você vai continuar insistindo com ele nos próximos anos? Não. Se eu tenho um outro aqui que deu filhotes muito bons, para que eu vou ficar insistindo com esse aqui? Não. Eu vou dar sequência na linhagem desse aqui, porque ele conseguiu transmitir as boas características que ele tem. Vamos lembrar mais uma vez do exemplo da moeda? Pois é, se a gente começa, se eu jogo a moeda, né, cara ou coroa, se eu jogo a moeda para cima, 50% de chance de ser cara, 50% de chance de ser coroa. Se eu quero que tire só coroa, eu começo a fazer algumas coisas ali, colocar um peso a mais, colocar alguma coisa ali para ter mais, virar mais vezes para coroa, a mesma coisa é aquilo dos acasalamentos. Se eu entendo, se eu sei o que eu estou fazendo, é muito mais fácil eu alcançar os meus objetivos. Eu aumento a probabilidade. Se eu tinha 50%, agora que eu entendo, eu tenho 80% de chance de acertar. Desculpa. Aqui só minha esposa que não está gripada. Ian, eu, minha filhinha Sol, todo mundo gripado. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó. Pô, Qualitá, essa fêmea tem a estria muito larga. A estria dela é muito larga. E aí, o que nós vamos fazer? Pô, vamos pegar um canário que tem a estria mais fina, né, que tem um desenho mais fino, vamos trabalhar isso. Pô, Qualitá, essa fêmea, ela é legal, mas o desenho dela, essa aqui tem o desenho mais fino. Pô, Qualitá, essa fêmea tem um desenho mais fino. Essa nevadinha aí tem um desenho mais fino. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro canário que tem um desenho mais grosso. Tá já um desenho mais largo. Então a gente vai dosando. Né? Pô, eu tenho 3 canários aqui que tem a característica legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um canário que tem as características que, junto às características das fêmeas, eu aumento a probabilidade de ter bons filhotes e vou trabalhar esse canário nessas fêmeas.
tá bom? Esse é o mundo ideal. E isso é aquilo que a gente projeta, né? É aquilo que a gente pensa. Só que a realidade da criação é o seguinte: às vezes esse canário que é muito bom, né? Esse aqui que eu apontei como exemplo, esse aqui que é muito bom, às vezes ele não vai conseguir transmitir boas características. E aí, ou o seguinte, de repente ele nem vai encher o ovo, ele nem vai aprontar. E aí, poxa, era o meu melhor canário, é o canário que eu estava esperando mais dele, mas não encheu o ovo, e aí? Eu vou continuar usando ele? Não, eu vou pegar um outro que às vezes é inferior, que pode não ter me dado bons filhotes em anos anteriores, e vou trabalhar com ele, porque eu preciso tirar filhote, eu preciso dar sequência. De repente eu trabalho um pouquinho mais a característica da fêmea, posso pensar alguma coisa nesse sentido. Então é o seguinte, aqui a gente projeta o mundo ideal. A gente imagina que vai ser tudo certinho assim. Mas vai ter fêmea que não vai botar, tem macho que não vai encher ovo, tem macho que vai machucar o pezinho, não vai reproduzir, tem fêmea que vai bater nos machos todos que você colocar, isso vai acontecer, tem fêmea que vai botar só fora do ninho, tem fêmea que nem vai botar. Então é o seguinte, no decorrer do período de reprodução a gente vai ajustando as coisas, mas coloque isso na sua cabeça, tenha isso em mente, saiba que isso aqui é importante, entender isso aqui é importante para você evoluir, tá joia? Em relação ao lipocromo, poxa, no caso aqui são canários vermelhos, então eu tenho que trabalhar esse lipocromo também. Poxa, eu tenho os canários aqui que eles são muito bons, mas o lipocromo dele não tá legal não. Tá ficando muito manchado, né? Os pastos estão ficando muito manchados, por exemplo, o vermelho tá mais para abóbora, né? O amarelo não tá um amarelo legal, tá dourando demais, o vermelho intenso, né? Tá ficando manchado demais. Tudo isso a gente tem que ir ajustando através dos acasalamentos, já? Então entender isso aqui é muito bom para você alcançar o sucesso da sua criação. Por exemplo, falei com vocês, que eu separei os vermelhos mosaico, tem alguma coisa para disponibilizar, tem alguns passos para disponibilizar, tá bom? Vou ter vermelho, vou ter cobre, eu vou ver se eu consigo, eu tenho ágata, eu tô aqui com, que não é da minha criação, mas eu tô aqui com canela opalino, bonito demais, canela opalino vermelho mosaico, quase que eu peguei esse bicho para criar, né? Mas aí não vai faltar gaiola aqui, eu vou disponibilizar desses pássaros. E aí os bichos são bonitos demais. Vou colocar lá no meu Instagram, lá nos stories do meu Instagram, @canarioqualitá, tá bom? Se tiver interesse, me manda mensagem nesse telefone aqui, ó, que eu vejo se eu consigo te arrumar algum bicho bacana. Alguma coisa bacana, tá? Já vou colocar. Tem esse telefone na descrição também, 319 974 8300. 319 974 8300. Muito importante, eu ia falar isso no vermelho mosaico, é o seguinte, você precisa ter pressa de ficar vendendo seus pássaros, não. Tá? Já aí, por exemplo, igual os vermelhos mosaico. Poxa, os melhores vermelhos mosaico da minha criação, os adultos, né? Vocês lembram? Eu passei os adultos, mas os filhotes, até agora, tá tudo tranquilo, tudo bacana. Os melhores, né? Aqueles melhores que eu já havia separado, agora que eu tô separando esses bichos, vou mostrar para vocês, vou gravar, vai ser mais uma aula que a gente vai fazer. Mas é o seguinte, os seus melhores pássaros, você não pode ter pressa para vender eles, tá bom? Coloca nos comentários aí que você está presente aqui nessa aula. Não esquece que a gente utiliza aqui produtos da Gaiopá. Gaiopá dá 10% de desconto nas compras lá acima de R$500 para produtos para canários, tá bom? Os produtos de alimentação dos meus pássaros são Angercal. Vou falar sobre alimentação com vocês também, tá bom? Gravei os vídeos sobre gaiolas. Vou falar sobre alimentação também. Tem os produtos lá no Comercial Pena Firme também, que tem parceria com a gente. Fala lá no Comercial Pena Firme. Eu estou usando esse poleiro aqui, ó, gostando demais desse poleiro, fácil demais de lavar. Lá no Comercial Pena Firme, fala que o Qualitá que te indicou e pede brinde, eles vão te dar brinde lá, tá bom? E lá na Angercal, fala que foi indicado pelo Canário Qualitá, que eles vão te dar 15% de desconto. Na Gaiopá, 10% de desconto para produtos, compras acima de R$500 produtos da Canários. Angercal, 15% de desconto nos produtos lá. E no Comercial Pena Firme, fala que eu indiquei que eles vão te dar desconto lá, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.